Bom dia, boa tarde, boa noite, gente querida. Como vão vocês? Tudo bem? Chegamos à terça-feira e que bom que mais uma manhã, mais um dia, estamos juntos no nosso devocional Café Espiritual. Já deixa lá o seu like, depois faça o seu comentário. Se você tiver algum testemunho para edificar corações, ou se você quiser colocar o seu pedido de oração, lembramos que estamos sempre encaminhando para o nosso grupo de oração e intercessão. Hoje, queridos, nós queremos pincelar mais um pouquinho aquele resumo que nós fizemos ontem. Nós estamos, começando esse livro de Esther. Vimos ontem que Deus é um Deus que prepara cenários, não é? Provérbios vai dizer no capítulo 16 que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Quais os planos que você tem feito? O que você tem colocado diante de Deus? Sempre que nós fazemos um estudo, nós queremos sempre pedir a Deus o direcionamento para aplicar o estudo do livro, que estamos fazendo, mas também direcionados ao nosso dia a dia, aquilo que Deus quer falar conosco naquela manhã, tarde, noite. Então, queridos, nós vimos que o livro de Esther, ele tem, não aparece o nome de Deus, mas nós vemos Deus presente em cada detalhe, em cada acontecimento. Então nós vemos Deus agindo, preparando Esther, uma perseguição que iria surgir, na verdade já havia surgido, porque o povo judeu já havia saído da sua terra natal, já estava no exílio, e ali estava já, não é, as famílias, talvez já acostumadas, ao mundo persa. Nós não sabemos detalhes, mas Deus havia colocado Mardoqueu, alguns, colocam como tio, mas era primo de Esther, próximo ao palácio, e antes da crise de fato chegar, Deus já tinha um plano estabelecido, preparado. Então nós vamos ver, queridos, que o primeiro capítulo ele nos fala de um banquete, o primeiro capítulo nos fala de um rei orgulhoso, vaidoso, e em meio a tudo isso, a rainha Vasti, ela perde a sua posição, mas Deus está ali, na verdade, abrindo espaço para o propósito que ele já havia determinado. Deus já sabe lá na frente os acontecimentos e Deus prepara todo o terreno para que verdadeiramente Esther possa se levantar no momento propício, no momento certo, no momento determinado. Então, queridos, nós vamos ver que durante esse período de exílio judaico do Império Persa, nós vamos ver que esse rei, chamado Assuero, ou em algumas traduções você vai encontrar o rei persa Xerxes, os judeus estavam, retornando para Jerusalém com Zorobabel e Esdras. Lembra que nós fizemos os devocionais na semana passada falando sobre isso? E estamos então nesse período de tempo em que paralisada foi a obra em Jerusalém e então nós temos esse tempo que está acontecendo concomitante com Esther. Então, queridos, aqueles que permaneceram espalhados pelo Império Persa, eles estão prestes a serem exterminados. Nós vamos ver isso nos capítulos mais adiante. Então, nós vemos que Deus ele trabalha coordenando as circunstâncias, abrindo as portas certas, ou até mesmo atrasando as coisas quando é necessário. Mas nenhuma decisão humana, ela é capaz de frustrar os planos e propósitos de Deus. Eu creio que é isso que Deus quer falar conosco nessa manhã. Então, esse livro de Esther, ele vai mostrar para nós como Deus preserva de forma sobrenatural o seu povo, como Deus revela a sua soberania, como a partir da coragem de um jejum, de uma intercessão, de um posicionamento, o favor de Deus age em toda uma nação. E nós vamos ver então, curiosamente,
o que é a festa do Purim. Eu gostaria de encerrar, com algumas curiosidades sobre essa festa que é comemorada até hoje pelos judeus, mas um pouquinho mais lá na frente. Nós vamos ver então, queridos, que esses personagens principais desse livro que tanto revela ao nosso coração a vontade, a soberania de Deus, nós vamos ver que Esther, essa jovem judia, que ela foi levantada como rainha, e alguns colocam, como se ela fosse uma pequena Cinderela. Não, queridos. Imagine aquele rei vaidoso, orgulhoso. Na verdade, ele estava arrancando as moças das suas famílias para colocar no seu harém. Então, cremos que não era uma posição muito confortável para Esther. E Esther ainda ia passar, como todas as jovens, um ano de preparação antes de serem levadas ao rei, para que o rei pudesse, então, escolher uma delas. As demais ficariam no harém, para satisfazer o rei no momento em que ele quisesse. Mas não era uma posição de princesa romântica, não, queridos. Era algo que deveria ser muito difícil para Esther. Assim como as coisas de Deus, os propósitos de Deus, ainda hoje, muitas vezes são difíceis de nós entendermos, mas os propósitos do Senhor são maiores, assim como era para a vida de Esther. Mardoqueu, esse primo, tutor, um homem íntegro, um homem espiritual. Assuero, então, esse rei, a Pérsia dominava naquele tempo. Então, olha a posição que a Esther ela teria diante de toda a nação. E Amã, o inimigo dos judeus, esse homem que quis exterminar. Então, queridos, quando Vasti ela se recusa a ir ao encontro de Assuero, lá no capítulo 1, versículo 2, na verdade, isso já está dentro dos planos de Deus. Ele abre, ele fecha corações. Em meio à embriaguez e o orgulho que estava havendo ali naquele banquete, Assuero querendo exibir a sua glória, exibir o seu poder para os seus convidados. Então, aquela recusa de Vasti, ela tem como consequência a perda da sua posição, mas ela tem o propósito de Deus para que algo mais à frente seja estabelecido. A preparação divina. Deus ele preparou Esther para um propósito, mas nós sabemos que Cristo, ele é o mesmo que governa a história, que governa o coração de homens, mulheres, mesmo que eles não creiam. Então, queridos, nem toda porta que está se fechando, ela é derrota. Algumas perdas são reposicionamentos divinos. E é isso que eu queria trazer ao seu coração nessa manhã de hoje, para que você creia que talvez aquilo que está acontecendo, que você não está entendendo, é um reposicionamento. É Deus hoje fazendo com que você entre no centro da vontade dele ou mexendo com as suas estruturas para que você, nós o coloquemos como centro da nossa vida. Porque muitas vezes nós queremos viver a vida por nós mesmos e esquecemos que Deus, ele quer ser aquele que é soberano, porque os planos dele são maiores que os nossos. Amém? Então que você pense nisso e você coloque Jesus governando a sua história, porque quando ele governa, nada foge do controle dele. Quando Cristo governa, os céus governam a nossa vida. Aleluia. Vamos falar com Deus? Querido Deus e Senhor, nós queremos mais uma vez te agradecer, Senhor. Nós queremos honrar o teu nome, louvar o teu nome, Senhor, mesmo em meio às adversidades e dificuldades. Talvez, Senhor, uma semana que já tenha começado difícil, Pai, mas nós, Senhor, queremos ser aqueles que entregam tudo em tuas mãos e confiam que o teu governo, Senhor, ele estabelece propósitos, que o teu governo, Senhor, estabelece os planos que o Senhor já fez para cada um de nós.
Então, Deus, nós queremos orar no sentido de que o Senhor acalme corações, o Senhor traga a paz que só Tu és capaz de trazer para corações que, mesmo não compreendendo os processos, possam confiar que o Senhor está no controle, que o Senhor está preparando os nossos corações para que os Teus propósitos se cumpram, assim como foi na vida de Esther, assim também seja na vida de cada um de nós. Assim oramos, querido Deus, para que nessa manhã corações sejam fortalecidos, corações sejam edificados, corações sejam movidos, Senhor, pelo Teu Espírito, a estarem diante de Ti, a estarem, Senhor, se colocando no centro da Tua vontade e confiando e orando e permanecendo no Senhor Jesus. Obrigado, Pai, por cada vida que tem se alinhado, pelos testemunhos, Senhor, que Tu tens gerado, Pai. Obrigado, Jesus, porque a Tua voz é a Tua palavra, é a Tua verdade que é estabelecida em nossos corações, para que a Tua glória, ela seja proclamada. Aleluia. Oramos assim, em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Amém, amados. Que Deus te abençoe nesse dia, tarde, noite, e que amanhã estaremos juntinhos para mais um devocional, nosso tempo com Deus no café espiritual. Hoje, culto na Kingdom Niterói, amanhã na Kingdom Maricá. Que Deus te abençoe. Até amanhã. Shalom Adonai.